Olá, crianças, boa tarde. Firmes e fortes no quarto bimestre. Quase terminando a batalha, vamos continuar guerreiros e vamos dar fim, né, ao nosso trabalho, aos nossos objetivos. Isso tudo, essa culminância agora, nós somos merecedores dessa vitória, porque nós fomos guerreiros realmente. A gente vai começar então com o módulo 25 de língua portuguesa, relações de subordinação e coordenação num período composto. Com toda essa pompa, é simples. A gente vai saber o que é coordenação, o que é subordinação e quando uma oração está ligada por uma ou por outra, tá? A uma outra oração, né? Para isso, a gente vai a um lembrete do bimestre passado. Frase, oração e período. Frase, enunciado de sentido completo, dentro de um contexto, com vistas à comunicação. Ponto. Então, exemplo. Eu tenho bom dia dentro de um contexto. Eu estou entrando na escola, estou vendo vocês, estou dando bom dia. Frase, porque é um enunciado completo. Tem vistas à comunicação, está dentro de um contexto. Ponto. Também posso dizer como vocês estão. Frase, enunciado, sentido completo, com vistas à comunicação, dentro de um contexto. Aí a gente, como é aluno de terceiro ano, vai trocar a palavrinha frase por sintagma, né? Eu tenho o sintagma nominal, que não apresenta verbo, e o sintagma verbal, que apresenta verbo e que também é chamado de oração. Ok? Então, a modo bem prático para caracterizar oração, presença de verbo, mesmo que seja implícita. Exemplo, eu estava em Mauá, você no Rio. Então eu estava em Mauá e está implícito que é você estava no Rio. Duas orações, porque independente de qualquer coisa, o verbo está ali implícito, mas você percebe a presença dele. Ok? Bom, frase, oração, período. Período é o conjunto de orações marcados, né, pelo ponto. Aí a gente vai lembrar aquela história do ponto de linha ou parágrafo, que vocês têm mania de chamar assim, né, ponto continuativo, ponto parágrafo, e na verdade o nome dele é ponto. E ponto. O ponto comum, vamos colocá-lo assim, o ponto de interrogação, a exclamação e as reticências no seguinte sentido. Se após as reticências vierem vier letra maiúscula, tá? É um novo período. Se vier em minúscula, é o mesmo período. Então, vamos lá. Ele era feliz. Um único verbo era uma única oração. Um único período. Período simples, composto, feito com uma oração. Período simples possui uma oração. Tirei a palavra composto para vocês não se confundirem, tá? E aí vamos lá, período composto. Ele disse que viria, mas faltou. Viria, disse um verbo. Viria, dois verbos. Faltou, três verbos. Eu tenho três orações dentro do período. Período composto. Período simples, uma única oração. Período composto, duas ou mais orações. E aí as relações vão se estabelecer entre esse período simples e esse período composto, né? Eu tenho que saber se as orações
são subordinadas ou coordenadas. No período simples não há subordinação nem coordenação, é só uma oração. No período composto, eu tenho a possibilidade da subordinação ou da coordenação, ok? Então a gente vai começar. Vamos lá. Período composto por coordenação. Primeiro vamos entender o que é coordenar algo. Coordenar é quando você estabelece uma relação entre seres aparentemente independentes. Então, quando eu tenho um período composto por coordenação, eu tenho orações independentes que de alguma forma se ligam por algum motivo. Mas a coordenação pode ser feita, está lá na tua apostila, ela pode ser feita através de morfemas. O que são morfemas? Elementos mórficos. O que são elementos mórficos? Pedaços das palavras, formadores das palavras, né? Então, exemplo, em tragicômico eu tenho uma relação. É uma relação de coordenação entre os morfemas, porque eu estou dizendo que uma coisa é tragédia e comédia ao mesmo tempo. Então eu pego os radicais de cada palavra e junto. Tragicômico. Ok? Então há uma relação de coordenação, às vezes, entre esses morfemas. Quando eu falo adjetivos pátrios, luso-brasileiro, né? Eu tenho uma relação de coordenação entre esses morfemas. Luso-Portugal, brasileiro do Brasil, né? Aí eu tenho também uma coordenação de itens lexicais. Itens lexicais, léxico, palavra. Eduardo e Mônica comem pipoca. Eu uni Eduardo e Mônica com uma palavra, né? Com o E, que é uma conjunção. União de itens lexicais, união entre palavras, ok? E aí a gente vai nessa união de orações, tá? Eduardo come pipocas e Mônica come chocolate. Olha só, eu posso dizer Mônica come chocolate, eu posso dizer Eduardo come pipocas. Mas ninguém fala por pedaços, ninguém fala amanheceu, acordei, levantei, tomei café. Amanheceu e eu acordei, foi aí que tomei café. Quando minha mãe chegou, eu já estava pronto. Então, as palavras, elas se ordenam, se arrumam sintaticamente e a gente desencadeia, né, esses sintagmas numa determinada ordem. Então, aqui, quando eu digo Eduardo come pipocas, todo mundo entende. Mônica come chocolate, todo mundo entende. Eu dou sequenciamento às duas em Eduardo come pipocas e Mônica come chocolate. Poderia estar implícito. Eduardo come pipoca e Mônica chocolate. Mas o verbo comer está aí. Duas orações colocadas, tá, de forma independente. Elas são independentes, mas colocadas de forma a se relacionar. Então, aqui eu tenho um período composto por coordenação. Orações independentes unidas por uma conjunção e acabam se relacionando e passando um sentido. Esse sequenciamento da ideia de adição. Todas essas conjunções coordenativas, tá, serão apresentadas, todas essas orações coordenadas serão apresentadas por conjunções coordenativas, ok? E aí vamos lá uma frase. Cheguei, vi e venci.
eu poderia falar venci, vi e cheguei. Poderia falar vi, venci e cheguei. Mas cheguei, vi e venci é mais lógico. Então, essas orações, elas de alguma forma, elas têm uma ordem lógica semântica. Sintaticamente, eu posso agrupá-las dentro de uma ordem estrutural comum, mas eu tenho que perceber também a lógica que depende delas. Então, cheguei, vi, venci, os 3 verbos, 3 orações, período composto, dá a ideia de alguém que chega a um lugar, percebe o lugar, observa o lugar e ganha o lugar. Então é uma ordem lógica para esses fatores. Isso é importante não só para português, para a gente pensar em redação também. E aí nós vamos usar um outro período composto por coordenação, tá? Para a gente lembrar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e ao sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu, o céu da pátria nesse instante. Bom, primeira coisa, eu quero saber se a relação é de coordenação ou subordinação. Se você for esperto, vai dizer, é de coordenação. Por quê? Porque você ainda não deu subordinação. Perfeito. Mas se você for mais esperto, vai falar o seguinte: precisa-se colocar esses versos na ordem natural deles. Eu preciso colocar esses versos na ordem canônica, típica deles, na ordem comum, na ordem que eles são, que ficaria se não fosse pelo estilo, pela musicalidade que os autores quiseram empregar. Então, ficará assim. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico e o sol da liberdade brilhou em raios fúlgidos no céu da pátria nesse instante. Olha só, se você for esperto, você já está com a sua apostila na mão, olhando essa colocação na ordem direta, na ordem canônica. E aí você vai perceber que ouviram e brilhou são os 2 únicos verbos presentes. Então eu tenho aí um período composto com 2 orações. Repara que depois de um povo heróico, e o sol brilhou. Eu poderia dizer, e brilhou o sol, só para vocês terem o entendimento de que está ligando uma oração à outra, tá? Então, 2 orações no mesmo período composto. Elas são independentes, porque eu entendo que brilhou o sol da liberdade, e eu entendo que ouviram alguma coisa às margens do Ipiranga. Só que elas possuem uma relação, porque as 2 coisas ocorrem sendo desencadeadas, somadas. E aí eu tenho esse e, que dá a ideia de adição. Então, são independentes, se relacionam e ainda tem uma conjunção que expressa uma ideia. Período composto por coordenação. Ok? Período composto por subordinação. Vamos lá. O rapaz disse que viria logo. Eu até posso pensar, o rapaz disse e o rapaz viria logo. Mas o automático é, quem diz alguma coisa. Diz o quê? Orações dependentes. Ponto. Repara que se eu pensar quem diz alguma coisa e ele disse que viria logo, eu estou atribuindo a este sintagma que viria logo o papel de objeto direto do outro sintagma. Então, olha que importante. Essas orações que são dependentes, ou elas são dependentes por causa do sentido, tem que completar o sentido da outra, ou porque sintaticamente elas são alguma coisa da outra. Lembrando que é função sintática: sujeito, predicado, predicativo, objeto direto, objeto indireto,
né? Então, ou elas são importantes porque ordenam o período, ou elas são importantes porque completam o sentido da outra oração. Então, bem claro, período composto por subordinação, orações que dependem uma da outra. Embora me conhecesse, fingiu que não. Fingiu que não, o quê? Me conhecia. Embora me conhecesse, fica vazio, falta uma ideia. Elas todas são ligadas, tá? Nesse caso aqui, por conjunções. Esse embora é uma conjunção adverbial. O de cima, né? Vocês vão ver na apostila, tá? O disse que viria, ele disse que viria, o anterior fica melhor, né? O de cima fica estranho. Ele disse que viria logo, esse que é uma conjunção integrante, tá? E aí vamos para a última parte disso, que é, ela era mulher a que me referi. Repara que eu posso dizer assim, me referi a quem? A mulher. Se você reparar, esse período composto, ele é dividido em duas orações. Ela era a mulher e me referi, ou referi-me, à mulher. Para eu não repetir a palavra mulher, quando eu juntar as orações, eu substituo um desses termos, mulher, por um pronome relativo. Pronome relativo é que faz relação, né? Refere-se a um termo antecedente, já presente na oração. Então, aqui, ela era a mulher a que me referi a quem? A mulher. Então, esse que é um pronome relativo substitui a palavra mulher, tá? E essa oração, e essa relação é uma relação de subordinação, ok? Então, orações coordenadas, independentes, se relacionam. Orações subordinadas, dependentes, tanto sintática quanto semanticamente, se relacionam. Essa relação é de dependência, porque eu não entendo uma sem outra. Na prática, com as 3 orações que eu dei. O rapaz disse. Segunda. Embora me conhecesse. Terceira. Ela era mulher. Você sente que essa é até um pouquinho mais completa, mas que ainda assim falta alguma coisa em relação a isso. Ok? Bom, as relações de dependência, né, sintáticas e semânticas, ou as relações entre os sintagmas, as orações, elas não são tão simples assim. Seria maravilhoso se eu tivesse um período só coordenado, um período só subordinado. Repara aqui. Ele disse que viria, mas não o fez, pois estava cansado. Disse um verbo, viria 2 verbos. Fez 3 verbos, estava 4 verbos. E aí vamos lá. Ele disse o quê? Que viria. Esse que viria tem uma relação de subordinação com ele disse. Ele viria, não o fez. São independentes. Eu consigo entender. Mas tem esse mais que indica a diversidade. Então é uma relação de coordenação entre os dois. Ele não fez, ele estava cansado. Eu consigo entender as 2 orações. São independentes, mas se relacionam numa ideia de explicação por causa do pois. É uma relação de coordenação. Então, eu tenho uma relação de subordinação e 2 relações de coordenação nesse período. Ok? Crianças, aqui está fechado a questão da coordenação
e da subordinação dentro de um período. Volto a dizer, a partir do módulo 26, nós veremos esses tipos de oração de forma independente. Um grande abraço.